regiões do mundo aí que tiveram aí situações mais dramáticas, né? E sem dúvida estamos tratando aí com um momento aí de grandes transformações na nossa sociedade, tá? Provavelmente esse tipo de encontro aqui virtual vai ser mais e mais frequente, né? Mais possível, né? Por outro lado, também às vezes facilita, né, que as pessoas venham a tratar, a trocar ideias, trocar informações, trocar conhecimento aqui, compartilhar conosco, né, as questões específicas, né? Eu queria também fazer aqui uma saudação, um agradecimento aqui aos nossos patrocinadores. Nós temos hoje a Steel aqui como patrocinador master, em seguidinho o nosso associado aí, o Cláudio Ginter, também vai falar um pouquinho, né, sobre Steel. E também teremos uma fala do nosso cônsul da Alemanha, Thomas Schmidt, né, que vai trazer aí também algumas considerações, né, como representante do governo alemão aqui em Porto Alegre, né, Thomas? Obrigado pela presença mais uma vez e muito obrigado aí também pela próxima relação e parceria desenvolvida com a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. Acabei de ver aqui que o prefeito agora está na sala aqui, o Nelson Marquesan, muito bem-vindo, o prefeito de Porto Alegre, né? Eu fazia aqui uma pequena introdução aqui da reunião ao almoço, né? Então, quem tiver perguntas e questionamentos pode usar ali embaixo no cantinho da direita, no Zoom, Q&A, né? Perguntas e respostas, né? E dali nós teremos então um tempinho no final, tá, para esses comentários. Tá? Nós vamos procurar algumas características do mundo virtual aqui, também assim ao respeito aí às agendas de todos, né? Então nós vamos tentar não ultrapassar o horário do meio-dia ali previsto para o final da reunião, né? Se passar dentro de uma tolerância ali de no máximo 10, 15 minutinhos, né? Dependendo aí do desdobramento, né, das nossas falas, tá? Então eu vou passar em seguida agora para o nosso cônsul geral, Thomas Schmidt, para fazer a sua saudação, tá? E em seguida passo então ao prefeito. Muito bem-vindo, prefeito Nelson Marquesan, já é a sua terceira participação aqui conosco na Câmara Brasil-Alemanha. Acho que um momento diferente, né? Um momento complexo aí para a cidade, né? A gente imagina aí que a administração pública traz aí também desafios. Se para nós na vida empresarial, na vida do dia a dia é complicado, é difícil tentar se colocar na posição aí da administração municipal, né, prefeito? Mas, de qualquer maneira, eu estava comentando antes aqui que Porto Alegre e o Rio Grande do Sul têm tido um bom desempenho, né? Se é que é difícil dizer que é bom, né? Porque a situação toda é muito dramática aí, tem pessoas morrendo, né? Então, nada é bom nesse momento, né? Mas, enfim, né, a gente está reagindo aí e tratando do tema com competência, né? Mas então, Thomas Schmidt, por gentileza, willkommen e alguns minutos aí para suas considerações. Bom dia. Bom dia, danke schön, muito obrigado, Marcos, e parabéns pela organização da reunião virtual. Prezado prefeito Nelson Marquesan, agradeço a você por participar deste evento da nossa Câmara de Comércio. E também quero agradecer você por mais uma razão, por mostrar uma virtude que nem todo político tem, é coragem. É preciso coragem para tomar decisões que limitam a liberdade das pessoas e que levam muitas delas a problemas pessoais. Quando se faz isso, é necessário ter uma visão do futuro mais exato, uma visão dos benefícios a largo prazo. E esta visão, prezado prefeito, você tem. Eu não sou eleitor aqui e não posso julgar se outras pessoas teriam feito isso tão bem na cidade. Representando a Alemanha aqui, usarei o meu próprio país como ponto de referência. Desde março, a Alemanha tomou decisões comparáveis com as do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre. Temos uma chefe de governo, a Angela Merkel, que na crise confiou nas orientações dos cientistas.
o que para ela, obviamente, não é difícil, pois ela também é cientista. Com base nisso, ela tomou decisões indesejadas, mas necessárias. Pouquinho como foi feito aqui. A senhora Merkel, igual como você roubou a liberdade de seus próprios eleitores por semanas, agora meses. Bom, as medidas coincidiram com a possível maior crise econômica na Alemanha desde o final da guerra. O resultado paradoxal, agora ela é mais popular do que antes. Nossa chanceler e nossos governantes em nível regional conseguiram mostrar para a grande maioria das pessoas o benefício destas decisões. Os primeiros resultados mostram que os nossos políticos tinham razão. Menos pessoas morreram da nova doença na Alemanha do que em muitos países vizinhos. Também muito menos do que no Brasil agora. Por um lado, isso é devido, obviamente, à boa infraestrutura na Alemanha. Nós temos mais hospitais, disponibilizamos mais UTIs do que outros países. A população tem mais economias guardadas. As pessoas podem ficar 2 meses em casa sem ter problemas financeiros existenciais. O outro importante elemento é que a senhora Merkel conduz a sua política de maneira inclusiva. Ela envolveu representantes de muitos outros setores nessas decisões. Claro que ninguém consegue um consenso total, porém, temos um consenso entre mais de 90% dos tomadores de decisão na Alemanha. E parece que mais de 90% dos cidadãos na Alemanha cumprem as regras. Me sinto bem em viver numa cidade agora onde os políticos tentam uma estratégia parecida. Prezado Nelson, você também escuta os especialistas na área, médicos e representantes da economia. Vemos isso hoje. Caso contrário, você não estaria participando deste evento de uma Câmara de Comércio. Não sabemos se a Alemanha terá que passar por uma segunda onda da doença, antes que as vacinas e medicamentos tão esperados estejam à disposição. Mas tenho certeza de que nossos políticos enfrentariam uma segunda onda com a mesma estratégia utilizada agora, inclusiva, cooperativa e de acordo com os especialistas da ciência e da economia. Prezado senhor prefeito, prezado Nelson, parabéns pelo trabalho e um pouco de sorte também faz parte. Marquesa é um nome italiano, não é? Por isso, em italiano, tanti auguri. Em alemão, viel Erfolg und viel Glück, muito sucesso para os meses que ainda virão. Obrigado. Obrigado, Thomas Schmidt, cônsul-geral da Alemanha em Porto Alegre, e muito importante compartilhar aqui conosco essa experiência da Alemanha, né, que é o centro do nosso fórum, essas relações binacionais, né, do Brasil com a Alemanha. E essa questão, né, porque nós vimos essa pandemia se alastrar de forma muito catastrófica na Itália, né, depois na Espanha, muito grave também no Reino Unido e na França, né, e realmente a Alemanha, que é o país mais populoso da Europa, o sistema foi bem conduzido, né, se a gente, né, eu acho que essa é uma boa forma de dizer, né, isso tem a ver, né, com uma boa infraestrutura médica que Porto Alegre também tem, né, também com decisões, né, da administração pública corretas, né? Então, eu acho que esse paralelo aí ele é muito interessante, Thomas. Tá? Eu vou passar então a palavra ao prefeito de Porto Alegre, nosso querido Nelson Marquesan, muito bem-vindo de volta, né? E nós temos então um tempo livre, né? Obviamente que o assunto número 1, 2 e o 3 é o coronavírus, né, prefeito? Mas também gostaríamos de saber um pouco das perspectivas para a cidade, né? Nós temos
um ano eleitoral pela frente, né? Temos transformações em curso na cidade, que é, por exemplo, o projeto da Orla, né? Outras questões ligadas aí ao transporte público. Agora a educação, né, passa a ser um grande ponto de interrogação, né, com a questão toda da volta às aulas, com a segurança para a volta às aulas, né, como é que a prefeitura está avaliando esse cenário, né, e como é que Porto Alegre sai desse processo, né? A gente sabe que isso ainda é muito imprevisível, né? No fundo, se conhece pouco, né, sobre o comportamento, né, desse vírus, e ele nos surpreende aí a cada semana com novas estratégias, né? O vírus, né? Então, eu lhe passo aí a palavra, prefeito Nelson Marquesan, muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marcos, muito obrigado pelo convite. O som tá bem? Está funcionando? Estão me ouvindo? Então, obrigado por mais esse convite, essa oportunidade de conversar com esse público seleto aqui, representado aqui por empresas, por pessoas que têm interesse e relações com a Alemanha, que é um país pelo qual não só a cidade de Porto Alegre e eu pessoalmente temos uma admiração muito grande, buscamos cada vez mais estreitar as nossas relações. Eu quero fazer uma saudação aqui ao Thomas, nosso cônsul também. Muito obrigado pelas palavras de otimismo, de incentivo aqui, para que a gente possa seguir adiante no setor público, especialmente no setor público gaúcho e porto-alegrense. E acho que nós, porto-alegrenses e gaúchos, talvez temos contaminados o Brasil com esse partidarismo, né, com essa radicalização, às vezes, que nós temos aqui no Estado. Então, nesse momento de radicalização, suas palavras de incentivo e de motivação baseados em evidências científicas, baseado em decisões racionais, sem populismo, vem muito agregar e muito a estimular. Muito obrigado, então, por isso, pela parceria, que nós possamos, em breve, voltar a tentar estreitar cada vez mais os nossos laços com a Alemanha, como vínhamos fazendo antes desse momento aí, onde todos nós focamos nessa situação de pandemia em relação ao coronavírus. É um prazer estar aqui com todos os convidados de vocês, Marcos. Eu vou tentar ser o mais informal possível, o mais breve possível, dentro da extensa pauta, né, que se tem para falar. É incrível. Eu sempre trabalhei aí no mínimo 10 horas por dia na minha vida inteira. Aqui na prefeitura, isso era o mínimo, literalmente, todos os dias, para tratar de toda a cidade, né? A gente continua tratando de toda a cidade, mas agora com quase uma pauta única, pelo menos em 2 meses, muito foco no coronavírus, e 12, 13 horas por dia não foram suficientes para a gente avançar em essa pauta única, né? Do ponto de vista de resistência física, né? Então, eu vou tentar ser breve aqui, Marcos, até porque a maioria das pessoas que estão aqui nos ouvindo já tem um conhecimento específico, não só sobre a cidade também, mas também sobre a questão do coronavírus, da pandemia mundial e da pandemia no Brasil e aqui na nossa cidade. A gente, desde o início, fez uma escolha, e a escolha foi buscar, e quando eu falo desde o início do governo, buscar as pessoas mais qualificadas para fazerem parte do governo, com processo de seleção através de profissionais da área privada, em torno de 15 profissionais de recursos humanos voluntários fizeram a seleção do nosso governo, todos com 20 anos de experiência na área privada, e na área da saúde a gente montou uma equipe muito qualificada, né? O Ernulf, que foi nosso secretário, acabou indo para o Ministério e foi responsável por uma boa parte das ações transformadoras na saúde do Brasil nesses últimos meses, e que, infelizmente, a imprensa não teve tempo de perceber ou de entender, né, a transformação que foi feita na saúde enquanto o Ernulf estava lá. Trouxe o Pablo como secretário adjunto, que hoje é nosso secretário, uma pessoa extraordinária, com vinculação tanto à pesquisa, como à telesaúde, como à atenção primária, né, a atenção da família. Uma pessoa que durante 1 ano e meio, mesmo sendo secretário de saúde, atendeu nas unidades para que elas pudessem ficar abertas até às 10 da noite. É uma pessoa que conhece a realidade e evidências científicas. E o nosso secretário adjunto, Natan,
que tem uma especialização, né, um doutorado, na verdade, ele é doutor em epidemiologia, que é uma pauta extremamente ligada à atenção básica e também ao momento que nós vivemos de pandemia. Então, todas as nossas decisões aqui, em virtude da equipe que nós buscamos e das razões que nos motivam desde o início do governo a decidir, que são razões muito menos eleitorais, políticas, partidárias, né, e muito mais evidenciadas ou buscadas, né, em evidências científicas em todas as áreas. Então foi assim que a gente seguiu e buscando aí ações que fossem facilmente compreendidas pela população, pela simplicidade dos protocolos. Realmente aquilo que tem evidência científica está nos nossos protocolos exigidos à população. O que não há evidência científica, nós não estamos exigindo, não estamos buscando o cumprimento da população. Usamos um balizador que ele é maior que todos os outros aqui na nossa cidade para as nossas decisões, que são os leitos de UTIs, porque do ponto de vista de evidência científica ou de racionalidade, nós teremos mortes, nós temos 1000 óbitos da cidade de Porto Alegre por mês, e o que nós não admitimos por nenhum tipo de doença e também não por coronavírus é o óbito sem atendimento, né? Sem a gente buscar entregar aquilo que a saúde, hoje a ciência pode entregar a um paciente. E no caso do coronavírus, o que a evidência diz hoje é que o atendimento que pode fazer essa diferença hoje é um leito de UTI. Então, nosso principal e mais forte indicador para as decisões em Porto Alegre é o número de UTIs ocupadas por pessoas confirmadas com coronavírus. E faz 45 dias que nós tivemos o nosso pico, que foi 43 pessoas. E nós chegamos hoje, que foi no dia, deixa eu buscar aqui esse pico, foi no dia 10 de maio, né? 10 de abril, né? E hoje, então, faz 45 dias e nós temos 46 pessoas no leito de UTI confirmados com coronavírus. Então, isso nos levou, neste período, a tomar várias decisões de liberar atividades econômicas. É importante frisar que o objetivo não é atividade econômica. O objetivo é evitar a proximidade e o contato físico entre as pessoas. E a suspensão de atividades econômicas, entre outras suspensões, é uma ferramenta das mais fortes que a gente tem para isso, né? Porque ela acaba gerando aí uma desnecessidade na área de educação, acaba gerando aí uma desnecessidade do transporte coletivo e do deslocamento e do contato das pessoas, não só na sua atividade profissional, mas em tudo que a atividade profissional gera numa cidade como Porto Alegre. Caxias, que é o segundo maior município do estado, tem 500 mil habitantes. Porto Alegre tem mais de 400 mil pessoas dentro do transporte coletivo por dia. Então, nós temos quase uma Caxias dentro dos ônibus todos os dias na cidade de Porto Alegre. Temos quase uma Caxias dentro, que não falo Caxias por pegar o município escolhido aleatoriamente, porque é o segundo maior, né? No nosso ambiente escolar, com todos os funcionários e alunos, nós temos em torno de 400 mil pessoas diariamente na cidade de Porto Alegre no ambiente escolar. Então, ela tem uma estrutura peculiar e, por isso, e como na maioria dos países, dos municípios capitais ou grandes e dos estados, o movimento ele é sempre em relação à questão econômica, à questão da atividade empresarial, porque ela suspende esse contato físico. E a gente fez isso, repito, usando protocolos simples, né? A gente continua fazendo esse monitoramento baseado em evidências, com formas simplificadas, usando sistemas de informação, contato com o mundo inteiro, buscando evidências e fazendo esse monitoramento. O caminho para o futuro agora deve ser, se a gente se mantiver com isso, e não é nós nos mantermos com 46 leitos. A gente deverá ampliar. O número de casos em Porto Alegre deverá ampliar bastante, porque nós estamos testando muito mais que a média brasileira. O número de leitos deverá ampliar também bastante. Nossa preocupação é
a velocidade que isto vai acontecer, porque nós caminhamos para uma situação normal. E o número de óbitos, ele é uma referência, mas ele não pode ser uma referência muito forte para a tomada de decisões, porque ele ocorre quase 30 dias. O óbito, a causa do óbito, ele está ligado a questões que antecedem em torno de 25 dias ao óbito. Então, qualquer decisão baseada fundamentalmente ao óbito, ela é uma decisão fora do cenário real. É uma decisão com um cenário passado. Então, por isso que as nossas decisões são baseadas nos leitos de UTI. A gente espera caminhar num caminho permanente de liberação, de retorno ao normal, no que se refere ao chamado novo normal, né, o mais rápido possível, não deixando aqui a possibilidade, não fechando a possibilidade de a gente retornar em algum momento para alguma suspensão, se isso for necessário, né, para que a gente possa conter a aceleração da contaminação. O nosso problema, ele não é o principal, não é a contaminação. O nosso problema principal é a contaminação de forma acelerada, que gere uma necessidade acelerada de estruturas ao mesmo tempo, né, de estruturas da saúde que nós não temos. Então, aumentamos os sistemas de controle, aumentamos a testagem, estamos ampliando as estruturas de acordo com que o mercado mundial nos possibilita, uma corrida mundial para ventiladores e monitores, e buscando aí um relacionamento com a sociedade e com o que está acontecendo na ciência mundial para tomar decisões mais acertadas. É notório que essa pandemia aqui, como bem falou o nosso cônsul da Alemanha, que nós temos consequências financeiras, econômicas e sociais gigantescas. Aqui o município tem uma previsão de diminuir em torno de 750 milhões, isso é mais de 10% do orçamento total do município, menos, né? Lembrando que mais de metade é uma despesa fixa que nós temos aqui com despesa de pessoal, né? Então, uma pequena parte do nosso orçamento ele pode ser gerido com um aumento ou despesa. Tem uma consequência econômica que ainda é incalculável para o município, não só das decisões do município, mas por uma crise mundial, né? As nossas decisões são uma parte dessa crise, tanto é que as atividades que voltaram não conseguiram voltar nem aproximado do que era antes e nem retornarão em breve ao aproximado, não só em virtude das questões do município, mas das questões mundiais. E uma crise social que vai gerar um aumento de despesas acima do que estava previsto e com ferramentas que vão ser ampliadas, que não eram as que nós desejávamos, né? Nós vamos ter que ampliar ferramentas para alimentar pessoas, quando antes nós gostaríamos de estar avançando na ampliação de ferramentas para qualificar pessoas, para elas terem as habilidades, para mudarem elas próprias o seu futuro. Então, é uma mudança de paradigma triste. Como disse o Thomas aqui, decisões indesejáveis, né? A gente está saindo de uma área, ou diminuindo as atenções na área social de qualificação do ser humano para a manutenção da vida no aspecto alimentar e no aspecto de higiene do ser humano. Assim como na educação, que a gente estava ampliando a educação, esperamos poder fazer isso até o final do ano, né? A gente está regredindo e determinando que as pessoas, que os alunos não compareçam na escola, fechando escolas. Então, são decisões muito tristes. E por mais que a popularidade possa aumentar, Thomas, isso não compensa a tristeza da tomada dessas decisões contra tudo aquilo que nos motivou a ocupar esse cargo público. A não ser o item de cuidar, né, das pessoas, o cenário mudou, as decisões são outras. Tentando aqui não tirar essa questão de tristeza, essa questão de lástima, essa questão de crise social, de crise econômica, né,
como um todo, eu acho que é muito importante, até para a gente superar isso mais rápido, que nós aqui em Porto Alegre, que o Brasil, e falo do nosso país aqui, estivesse aproveitando esse ambiente como uma oportunidade também, para fazer aquilo que precisa ser feito para enfrentar a crise. E se o Brasil não aproveitar esta oportunidade para fazer reformas do setor público, ele já perdeu várias neste governo e em vários governos anteriores. Se nós não aproveitarmos esta crise triste e gigantesca como uma oportunidade de fazer as reformas, o Brasil vai demorar aí muitos anos a mais do que outros países para se recuperar dessa pandemia. Infelizmente, o debate nacional ele virou uma questão radicalizada, populista de todos os lados, né, que não foca o interesse público, o interesse de uma nação, e talvez a gente perca esta oportunidade de fazer as reformas. Aqui em Porto Alegre, a gente, a muito custo político, né, e pessoal das pessoas que estão no governo, a gente conseguiu avançar em reformas inimagináveis antes. Eu digo inimagináveis porque foram na contramão de uma boa parte do que Porto Alegre fez nos últimos anos, de engessando, engrossando, tornando cada vez mais pesada e burocrática a sua máquina. A gente conseguiu avançar nisso e por isso nós estamos conseguindo enfrentar a crise sem perder muita qualidade nos serviços públicos. E a gente ainda quer aproveitar isso e nos próximos dias será apresentado de forma estrutural à sociedade as reformas que são necessárias para Porto Alegre ter menos prejuízos do que é normal que ela tenha em virtude dessa questão de uma crise mundial que tem reflexo no nosso país, no nosso estado e na nossa cidade. Então, a gente está fazendo reformas da máquina, uma boa parte delas com gestão, uma boa parte delas através de decretos e uma boa parte que vai precisar da Câmara de Vereadores de alterações do nosso arcabouço jurídico através de leis, né? A gente tem, dentro dessas notícias tristes e dessa dificuldade, diminuição das receitas e da economia, a gente vai conseguir, graças às reformas, manter um valor percentual e relativo ao nosso passado muito elevado de investimentos públicos na cidade de Porto Alegre, porque nós conseguimos ter autorização e a liberação do sistema financeiro em vários bancos, né, de muitos investimentos. Então, Porto Alegre terá centenas de milhões de investimentos, e a gente vai relatar isso nos próximos dias também para a sociedade, em virtude de investimentos através de financiamentos. Em quase todas as áreas, nós vamos conseguir manter os investimentos públicos para entregar, sim, uma cidade muito melhor do que aquela que nós recebemos e muito melhor da que nós tínhamos antes da pandemia. E essa é uma garantia que eu fico emocionado de poder passar isso para a sociedade, que nós vamos passar por dificuldades, mas nós também vamos entregar ferramentas importantes e qualidade de estrutura na cidade para que ela possa se recuperar mais rápida e atrair, mesmo com a pandemia, após a pandemia, mais investimentos para a nossa cidade por essa estrutura qualificada. Vamos manter muitas PPPs e concessões que vão trazer investimentos e uma qualidade de vida, não só de embelezamento, mas de infraestrutura para a cidade de Porto Alegre, para ela conseguir avançar. E a gente vai apresentar esse rol para a cidade também, dessas PPPs e concessões, assim que a gente finalizar essa visão do que vai seguir adiante esse ano. Mudanças na educação também, que vão aprimorar a educação no pós-pandemia, para que os mais humildes possam ter acesso a ferramentas hoje que alunos mais de famílias com uma qualidade de vida melhor já têm e que nós não tínhamos e vamos ter após essa pandemia. Um programa social que vai buscar localizar os invisíveis, né? Que não são vistos pelo Brasil, que não são vistos historicamente pela nossa cidade, e a gente vai focar neles, né? A atenção neles, nesse programa social que será lançado. Uma reforma na área de mobilidade, porque transporte público ele tem que ter
um conceito social e econômico que nós não temos no Brasil. E aqui em Porto Alegre, esse conceito social ele virou um populismo que tornou a concessão da mobilidade uma estrutura amarrada através de leis que tornam o nosso setor aqui muito mais falido hoje do que o resto do Brasil e, evidentemente, do que o resto do mundo. Então, aproveitar esta oportunidade para uma reforma geral na nossa mobilidade para que ela possa verdadeiramente se equiparar a uma visão mundial de futuro da mobilidade. O Marcos faz parte aqui, a gente buscou apoio do Pacto para que a gente não faça isso sozinho e para reanimar o Pacto, porque ele é uma ferramenta importante que reúne várias entidades da nossa cidade num símbolo de união. Se a gente não tiver uma união coerente, racional, sem que esta união signifique soma de interesses individuais, né? Mas porque os interesses individuais de quem tem voz jamais vão representar o interesse coletivo. Eles sempre vão ser uma soma de interesses individuais e nunca vão deixar de ser interesses individuais de quem tem voz. E que a gente possa ter uma visão coletiva da nossa cidade e com apoio do Pacto, né, e dessa visão, eu não vou dizer nem social nem econômica, dessa visão coletiva do que a gente pode fazer, e é muito que a gente pode fazer para nossa cidade, entregar uma cidade muito melhor, né, muito melhor mesmo, após passar esse período que é muito angustiante da pandemia aqui, independente da eleição acontecer esse ano, seja em que data, independente de uma visão eleitoral, a gente tem que buscar as nossas habilidades humanas aqui de conseguir construir isso. Então, eu acho que é mais rico eu abrir aqui, Marcos, agora, para a gente poder falar, depois de 22 minutos que eu estou falando aqui, e a gente poder aproveitar o resto do tempo aqui para responder aqui a questionamentos, e às vezes nem é responder, é explanar dúvidas que a gente tem em relação ao momento e ao futuro, mas uma certeza absoluta que eu tenho, que é absolutamente possível, com racionalidade, com base em evidências, deixando de lado um pouquinho só interesses individuais que poderiam se concretizar de forma rápida, mas que vão se concretizar com interesse público vindo antes, em algum momento, no futuro breve, e focando nesse interesse coletivo, abandonando um pouquinho o populismo, a gente pode fazer aqui a cidade avançar muito. Eu tenho essa convicção, essa certeza baseada em dados, em números, em evidências, e espero que a gente tenha essa maturidade política e social na cidade para isso. Obrigado, Marquesan. E nós temos aqui várias perguntas, então vai longe aqui se a gente não cuidar o horário. Obrigado aí pela rica explanação até o momento, né? E, primeiramente, essa questão do debate nacional realmente é uma lástima, né, prefeito, que a gente esteja vendo aí essa discussão rasa, né, essa politicagem tradicional, né, ao invés de aproveitar o momento e realmente, né, é um marco zero, né, quer dizer, isso que está acontecendo nunca aconteceu no mundo, né? A própria chanceler da Alemanha afirmou aí recentemente que é a situação mais dramática que a Alemanha vive hoje depois da Segunda Guerra Mundial, né? E muito difícil, né, de prever como isso vem. Então nós precisamos realmente aproveitar isso para zerou os indicadores, né? Então as cidades que souberem se posicionar, que souberem se reinventar, elas certamente vão tirar proveito disso e vão sair melhor. E que bom que Porto Alegre tem um líder, né, prefeito, como o senhor aí, que tem essa visão de que o setor público ele precisa sim ser ajustado, ele precisa ser adequado, ele tem que servir a população em primeiro lugar, né, e não ser um fim em si só, né. Então, eu só reforço isso porque eu acompanho a sua trajetória política, isso sempre foi uma posição enquanto deputado, né, de sempre questionar esse peso, né, que o contribuinte, que o cidadão tem que carregar. Então, parabéns aí mais uma vez por esse posicionamento e a firmeza, né, a se manter coerente, né, com esse posicionamento, que é uma coisa muito importante na política, né, prefeito? Bom, nós temos algumas questões aqui, eu vou passar os temas, tá? E depois eu vou passar para o Cláudio Ginter aqui, que ele quer falar um pouco, né, como patrocinador, é importante também que ele traga aqui um pouquinho
a posição aqui da Steel, né? Mas assim, as questões eu anotei aqui, tentei fazer um resumo, prefeito, né? Então, uma pergunta aqui de um participante, a questão social, né? Porque a pandemia ela trouxe algumas, ela escancarou algumas fragilidades da cidade, né? A gente viu lá no Rio de Janeiro, por exemplo, a prefeitura instalando água para as comunidades poderem lavar as mãos, né? Então isso mostra, né, que a situação ela para muitas pessoas ela é absolutamente dramática e sempre foi, né? Só agora isso ficou mais crítico, né? Então essa questão social na propagação, né? Como é que Porto Alegre, como é que o senhor vê esse ponto? A questão da inclusão digital, e aí eu acho que fala muito com o Pacto Alegre, né? Que é a transformação digital da sociedade, né? E como isso se aplica à cidade, né? Ao desenvolvimento econômico de negócios, né, de aprendizado e, em particular, aqui uma pergunta sobre a rede pública, né, porque também a gente tem acompanhado pela imprensa esse debate, né, que a rede privada, em tese, ela está respondendo melhor porque as pessoas têm mais condições de, né, internet em casa, de banda larga, então os jovens aí conseguem manter a sua agenda escolar melhor do que quem está na rede pública. Então, gostaríamos de ouvi-lo sobre, em tese, eu estou repetindo aqui, eu não estou afirmando, só estou repetindo aqui um dado que repercute na imprensa, né? E uma outra pergunta, uma terceira pergunta a respeito das PPPs, né, que também sempre foi uma linha forte da sua administração, né, de trazer investimentos privados. E aí, especificamente neste fórum aqui, prefeito, né, o que poderia, talvez, a Câmara, aqui o consulado, tem aqui conosco o representante do governo alemão, né, que é o Thomas, né, como é que PPPs poderiam ser, entre aspas, assim, oferecidas ou articuladas, né, com a Alemanha para ampliar. Temos uma importante aqui, que é o Fraport, que é o aeroporto de Porto Alegre, né, que, aliás, é um dos setores que está mais sofrendo com essa crise, mas nessa linha dos investimentos privados, de que forma a gente poderia agilizar, né, essa relação com a Alemanha? Cláudio Günther, queres falar um pouquinho, por favor? Tá sem microfone, Cláudio. A gente não consegue te escutar. Eu vejo que o teu áudio aí tá mudo. Presidente, a gente está ajustando com ele aqui internamente, porque ele não está conseguindo abrir a... Então tá. Então vamos seguir aqui com o prefeito. Então, prefeito, essas três temas, assim, a questão social, de como isso impacta e como está sendo visto, a inclusão digital, né, como oportunidade, como desafio, e as PPPs, e especificamente com relação a investimentos alemães. Bom, mas com relação à questão social, a gente tem Porto Alegre tem características diferenciadas em relação a todos os outros municípios aqui, e não são nem melhores nem piores, são diferenciadas. Porto Alegre tem mais de 200 mil pessoas que são vinculadas ao serviço público federal, estadual ou municipal. Isso nos dá um ambiente, primeiro, de sustentação econômica, porque por mais falido que esteja o Brasil ou a máquina pública, os servidores têm uma remuneração garantida, né? Isso nos dá também uma falsa ilusão, porque nós mantemos atividades econômicas que, se nós tivéssemos uma economia padrão de outros municípios, não se sustentariam. Então, nós temos mais de 200 mil pessoas vinculadas ao setor público com uma remuneração garantida, e se elas forem equiparadas a outros municípios, a outros serviços públicos dos outros municípios, são maiores, porque do ambiente público federal de todo o estado, imagina-se que em Porto Alegre estão os mais altos salários, porque estão, né, o topo da elite do serviço público federal. Assim, no governo do estado, os mais altos salários do estado estão no município de Porto Alegre, porque estão aqui o topo. E a remuneração dos servidores de Porto Alegre, ela é mais alta que em relação à maioria fora o prefeito, né? Ela é mais alta em relação a todos os outros servidores de todos os outros municípios. E o sistema financeiro público, ele tem uma maior estrutura em Porto Alegre, né? E com salários mais altos, por ser o comando do serviço público financeiro estar em Porto Alegre, do que o restante dos outros municípios. Então, ela nos dá uma falsa ilusão. Nós vivemos também, além de ter uma vantagem econômica, nós vivemos também numa bolha econômica, porque o nosso ambiente social parece que nós somos uma cidade mais rica
do que, evidentemente, nós somos. E ao longo dos anos, nós temos aqui em Porto Alegre, no nosso cadastro único, que é um cadastro de pessoas que necessitam e pleiteiam algum benefício social, de mais de 100 mil famílias. Esses são os não invisíveis, são os que tiveram condições de se cadastrar, de preencher um formulário imenso para existirem para o Brasil como pobres, né? Como vulneráveis. Isso são mais de 250 mil pessoas que estão nesse cadastro único. Além destes, nós temos alguns milhares de pessoas que não chegaram a se cadastrar nisso, né? Então, realmente, é um grande desafio social que a gente tem. E Porto Alegre tem uma estrutura social que bem organizada, mas que, infelizmente, viveu numa visão de manutenção. A gente vai ter que voltar um pouquinho nessa visão de manutenção. Vai ser um passo atrás. A gente queria ter dado um passo adiante, né? E que a gente não desse só uma cama e um chuveiro. Que a gente abraçasse essa pessoa e dissesse: o que eu posso te ajudar para tu ter tua independência? A gente não vai conseguir dar essa independência agora. Já era difícil dar isso. Esse não vai ser o nosso foco ampliado agora. O nosso foco ampliado vai ser achar esses invisíveis e, para os invisíveis e para os atuais já cadastrados, a gente manter eles com uma sustentação financeira mínima e, às vezes, até alimentar mínima, né? É o nosso grande desafio e a gente vai apresentar isso estruturado para a sociedade aí nos próximos dias, embora já estejamos ampliando isso. A questão de inclusão digital é um desafio e o nosso grande contato com a população é através da estrutura social, que tem uma dificuldade de transformar a pessoa, e através da educação, que é o grande fator diferencial no Brasil e no mundo inteiro. A rede que se tem com a população através da educação é uma ferramenta subutilizada no Brasil. A gente avançou aqui na contratualização ou nas escolas charters, né? Trazendo escolas privadas e comunitárias para a periferia. Avançamos muito no ensino infantil. Estávamos e pretendemos avançar muito ainda esse ano, quando retornar às aulas, no contraturno da escola estatal, com escola pública, mas por conveniadas, sejam elas comunitárias e privadas, as comunitárias são privadas, e vamos avançar aqui e lançar uma ferramenta aí também que vai nos colocar num bom patamar na questão de educação ou de, eu não sei se é educação bem o nome, né? Acho que é, né? Educação digital, né? Para a gente buscar a inclusão digital através disso. Acho que essa é a maior ferramenta que nós temos para realmente fazer inclusão digital. É através da educação no ensino básico aqui em Porto Alegre, para a gente conseguir avançar nisso. É um fator diferente que pode livrar essas pessoas da periferia, essas dezenas de milhares de alunos, de um futuro que a gente não quer para eles, né? E as PPPs e concessões é um desafio, já pedi ajuda para vocês. A gente vai insistir em manter uma boa parte delas, se não a totalidade delas, para esse ano. Então, as placas de rua a gente renegociou e elas estão sendo instaladas com recursos privados. São, se eu não me engano, 80 mil placas de rua. Os relógios digitais nós renegociamos também, repactuamos e eles vão ser implementados. Isso é algo que talvez possa parecer não tão importante, e não é realmente tão importante, mas são mais de 150 estruturas de segurança com tecnologia avançada, espalhada por toda a cidade, desde as ilhas até a Restinga, até o centro, né? Então, é um avanço importante. A iluminação pública, nós vamos iniciar esse ano uma mudança histórica para a cidade. Todos os pontos de luz serão LED na periferia, no morro, no centro, né? Serão iluminação LED, mais de 100 mil pontos. Isso está mantido. Nós vamos assinar o contrato nos próximos dias e esse ano ainda, nos próximos meses, inicia essa implantação. Temos um desafio gigantesco
né, com os abrigos de ônibus. Pode parecer não tão importante, mas tem uma influência gigante na questão do transporte coletivo e da segurança e do embelezamento da cidade de Porto Alegre, e alguns outros editais que nós vamos anunciar em breve, que a gente está finalizando a estruturação para ter certeza que eles vão acontecer e consultando o mercado se existe interesse. E nós vamos manter aqui, Marcos, e vamos precisar da ajuda, Thomas, de divulgar isso para o mundo, porque a gente acredita que no mundo inteiro vai superar essa pandemia, e nós aqui queremos superar com investimentos públicos, com investimentos de financiamentos públicos, com investimentos de contrapartidas, que é um volume significativo aqui em Porto Alegre, e com investimentos da iniciativa privada, com interesse financeiro aqui em Porto Alegre, através de PPPs em concessões. Obrigado, Marquesan. Nós estamos hoje com 75 participantes aqui pelo Zoom e também ao vivo pelo Facebook, né, onde tem em torno de 100 participantes, né, e também pelo YouTube. O YouTube acho que teve um probleminha técnico aí hoje de manhã, mas enfim. Né, então nós temos mais. Eu queria só fazer aqui trazer uma saudação ao nosso patrocinador aqui, a Steel, né, o Cláudio não conseguiu entrar, ele pede desculpas aqui. Tá, então, eu queria só lembrar aqui a Steel, um dos maiores fabricantes de máquinas mundiais, tem uma planta importante aqui em São Leopoldo, né, nosso vizinho aqui, e uma empresa que também é uma das maiores exportadoras, prefeito, de cilindros, né, e de subsistemas para outras unidades mundiais da Steel. Né? Então, é uma empresa que se integra a um sistema global, né, e sempre é uma referência importante, né, da indústria gaúcha, com a tradição aí das relações com a Alemanha. Né? Na sua visita para a Alemanha, que nós teremos que fazer em breve, esta certamente será, né, uma parada obrigatória, aí, assim como a SAP, assim como a Thyssen, né, Gedore também, são empresas, as principais empresas, né, alemãs estabelecidas aqui no estado. Mas temos ainda mais algumas perguntas, temos ainda aí uns 10 minutinhos, prefeito. Então, um participante pergunta aqui sobre essa nova estratégia das cidades, né, que tem a ver com a mobilidade e esse contraditório que existe da aglomeração natural do sistema público de transporte. Né? Então, ônibus e metrôs, eles são, por definição, locais de aglomeração, né? E muitas cidades estão adotando estratégias de investimentos em ciclovias, né, e de repensar a superfície, né, para justamente permitir que as pessoas voltem a ter aí um convívio social dentro das novas regras. Né? Tá? Essa mesma pergunta ela encaminha a questão da rodoviária de Porto Alegre, né, como talvez uma recomendação assim, de que a rodoviária ela é um ponto de propagação e, sendo um usuário da rodoviária, eventualmente ele poderia se ter um controle sanitário um pouco maior, como sugestão dessa pergunta aqui. Tá? Uma outra pergunta muito interessante, prefeito, e isso já foi de uma certa forma mencionado aqui pelo nosso embaixador na última reunião ao almoço, são as relações federativas. Né? Então eu vou passar também uma meia resposta aí para o nosso cônsul, né, onde o embaixador afirmou aqui que na crise, né, a Alemanha, uma das coisas que deu muito certo foi a unidade da administração pública, dos poderes políticos, né, para uma saída da crise. Né? E no Brasil a gente está vendo é o contrário, né? Um desentendimento, oportunismo, né? Ataques aí políticos de baixo nível, né? E pouca cooperação num momento triste, né? E até como o senhor falou aqui, né, prefeito, uma grande oportunidade para a gente repensar as nossas relações da sociedade brasileira, né, que não vai ser fácil sair disso aqui, né? A arrecadação pública vai ter um impacto fenomenal daqui para frente, né? E aí como é que fica, né? Cidades e estados que já não conseguem pagar as contas, como é que vão fazer, né? Então eu tenho uma pergunta aqui sobre isso, essas relações federativas, né? E também em particular em relação a municípios e estados, né? Dessa descentralização e de como isso poderia funcionar melhor. Né? Então, retorno aqui a palavra, né? E aí com essa a gente já vai depois encaminhando. Né? Gostaria também que o cônsul fizesse um comentário sobre esse tema aí, dessa complicação federativa. Aí, né?
Vou tentar ser breve aqui, então, na resposta. A questão da mobilidade ele é um desafio mundial e, mundialmente, se buscou subsídios públicos para pagar o transporte coletivo. Isso dentro do cenário financeiro, das finanças públicas, ele é muito difícil da gente ver isso, né? Quem faz isso é São Paulo, que coloca lá mais de 3 bilhões por ano, o município de São Paulo, fazendo o subsídio da mobilidade, do transporte coletivo. A gente tem que ter quebrar um paradigma, né? Tenho certeza, né, que nenhum das pessoas que estão aqui com a gente trocando ideias agora consegue imaginar que o usuário de educação pública vá pagar a educação pública. Ninguém hoje concebe que o usuário de educação da saúde pública vá pagar o SUS, né? Claro, tem muitas pessoas que podem, ok, mas a maioria do usuário do SUS, ele precisa do SUS para ter acesso à saúde. E a gente não tem essa visão do transporte. O transporte ele é exatamente isso. O usuário não tem como pagar, porque quem precisa de transporte público coletivo é quem mora na periferia, são trabalhadores mais humildes, são pessoas mais pobres, são desempregados, são pessoas vulneráveis que não têm uma independência financeira. Então, a visão do transporte coletivo deve ser a mesma que nós temos, transporte público, para a saúde pública para os mais pobres e para a educação pública para os mais pobres, como uma ferramenta de dar o mínimo de igualdade para quem é muito desigual com o resto da sociedade. E aí é muito difícil de sair do coletivo. É muito difícil de viabilizar financeiramente algo que não seja coletivo. Então, nenhum lugar do mundo conseguiu, através de aplicativos individuais, arrumar o transporte público coletivo. E não será o Brasil ou Porto Alegre que vai conseguir isso. Então, não é uma alternativa. Nós teremos o mundo inteiro que continuar investindo no transporte coletivo. Em ciclovias, a gente está lançando aí, entregando um volume de ciclovias aí que foi recorde nos últimos anos. Então, nos últimos 2 anos aqui, a gente fez em ciclovias talvez o que não foi feito aí na última década, né? E unindo uma ciclovia a outra, porque antes se dizia que chegavam do nada a lugar nenhum. Então, o nosso foco é unir para que as pessoas possam sair de algum lugar e ter certeza que chegarão a outro através de uma estrutura especial para elas andarem em ciclovias. E a destinação de espaços destinados aos veículos para o transporte coletivo e para as pessoas, para o pedestre e para as bicicletas é uma tendência mundial. Hoje, em Porto Alegre, nós estamos entregando aí, se não me engano, são 8 quilômetros ou mais. A gente vai entregar até aí, nos próximos 3 meses um volume de faixas exclusivas para ônibus que é mais do que foi entregue em 20 anos na cidade de Porto Alegre. Mas a gente vai ter reclamações disso, né? É só a gente ver a orla do Guaíba. Tem pessoas que querem que a gente feche a orla, que a gente interdite praças e parques, né? É o contrário do que o mundo está fazendo, que é abrindo espaços públicos arejados e incentivando para que as pessoas andem, né? Inclusive sem máscara nesses ambientes, porque são ambientes arejados que possibilitam o distanciamento físico, né? Então, em tese, deveria ser no Brasil também estimulado, como o mundo inteiro está fazendo e nós pensamos dessa forma. A rodoviária e o aeroporto, bem diz a Fraport, que é uma grande parceira, e a André, antes de vir para cá, já era uma parceira, uma especialista em PPPs. A rodoviária e o aeroporto tinham 22 mil passageiros por dia em Porto Alegre. O aeroporto hoje não tem 1.000 passageiros por dia e a nossa rodoviária hoje não tem 3.000 passageiros por dia. Então, são locais realmente que pessoas andam e se locomovem, mas a gente usa estratégias baseadas em evidências científicas. E hoje o custo-benefício, a gente pode dizer que hoje o custo-benefício é melhor ter um médico numa unidade de saúde atendendo quem tem sintomas do que um médico dentro do aeroporto e dentro da rodoviária, lá fazendo consultas para quem chega na rodoviária, né, e testando se ela tem alteração na sua temperatura.
Então, tentando responder. E com relação às relações federativas, o mundo inteiro é assim, no Brasil também. Política econômica é feita por governo federal, porque tem as ferramentas em relação à moeda, em relação ao sistema financeiro, né? Em relação a administrar através das ferramentas a inflação, poder emitir moeda ou não, as relações internacionais, centenas de fundos que podem ser redestinados e reorganizados, e tem o maior volume de arrecadação tributária. Então, o mundo inteiro trabalha com políticas macroeconômicas sendo executadas pelos governos federais. Ter expectativa que governos estaduais e municipais tenham essa ferramenta está fora da realidade legal do brasileiro, né? E ter expectativa que governos municipais e estaduais tenham ferramentas financeiras para ajudar também é estar fora da realidade da situação financeira dos municípios e dos estados. Sempre friso, com exceção de São Paulo, que é uma outra realidade financeira. E é lamentável, porque até na mobilidade, uma política nacional iria, sem dúvida, dar um outro futuro para a mobilidade. Para a questão econômica, também. Né? E para a questão da desburocratização e de diminuição da máquina, também. Fizemos uma reforma previdenciária meia boca, né? Que não atacou onde precisava atacar, que era no setor público, e não fizemos uma reforma administrativa que é a raiz, que é o cerne, que é o iceberg daquela pontinha que é a Previdência. A Previdência, ela não é o objeto. A Previdência é o resultado de uma reforma administrativa nunca feita como deveria ser feito. Então, esta reforma previdenciária terá que ser refeita e refeita e refeita até que o Brasil faça uma reforma administrativa real da sua estrutura, da sua máquina pública, né? A mãe das desigualdades do Brasil, a mãe das injustiças e da falta de desenvolvimento que a gente tem no Brasil é a falta de uma reforma administrativa verdadeira que atinja toda a máquina pública brasileira. E não é a tributária, não é a previdenciária, não é a política, né? É a reforma administrativa, que iria transformar a máquina pública e iria tornar aí quase que desnecessária uma reforma previdenciária, quase que necessária uma reforma tributária para desburocratizar e para diminuir tributos, porque a necessidade de tributos ela é fundamentada na máquina administrativa que nós temos no Brasil. Então, desculpa ter me alongado aí. Obrigado pela oportunidade de responder. Perfeito, prefeito. Thomas, queres complementar a questão da organização nacional? Está sem microfone, Thomas. Agora sim. Agora sim. Sim, o que mais me preocupa no Brasil neste momento é a falta de cooperação e o antagonismo político enorme. Minha pergunta ao prefeito seria como uma grande municipalidade como Porto Alegre pode contribuir a uma melhora. E agora não estou pensando na grande política em Brasília. Tem coisas que poderiam ser melhoradas, possivelmente, aqui, no terreno, entre municipalidades, entre Estado e municipalidade. O que está pensando neste campo? Eu não sei se me entendi a pergunta, mas é as relações entre municípios e estados, né? Hoje a gente tem no Brasil um sistema federativo onde a gente tem uma grande tributação que vai para o governo federal e a gente tem lá uma política macro para o Brasil. Mas é de lá que vem as políticas essenciais, né, para todas as áreas. A estrutura jurídica brasileira ela é construída em Brasília e ela atribui, né, distribuição de recursos e atribui distribuição de atividades. Os governos estaduais,
acabaram ficando focados na segurança pública e uma parte da educação, né? E os municípios acabaram ficando com quase tudo da vida real. Então, hoje, essa construção que nós estamos todos, ela é regulada pelo município, né? Não sei se vocês estão nas casas de vocês ou no ambiente de trabalho, mas tanto as casas como o ambiente de trabalho, ele foi construído por estruturas jurídicas municipais. Se vocês saírem na rua, a calçada é atribuição municipal, o asfalto é atribuição municipal, a água que passa embaixo é atribuição municipal, o saneamento é atribuição municipal em Porto Alegre, a drenagem é atribuição municipal, a árvore da calçada é atribuição municipal, a iluminação pública é atribuição municipal, que mais? O resíduo sólido, o lixo é atribuição municipal, a limpeza como um todo é atribuição municipal, o poste onde ele estiver é atribuição municipal, a sinalização é atribuição municipal, o veículo privado do jeito que ele anda é atribuição municipal, o transporte coletivo é atribuição municipal, a creche para as pessoas trabalharem é atribuição municipal, a saúde básica é atribuição municipal, os contratos com os hospitais são atribuições municipais aqui em Porto Alegre, e a gestão de tudo isso é municipal, e a segurança está se tornando cada vez mais atribuição municipal no Brasil e acho que no mundo inteiro. Então, a gente tem muitas competências. Eu não sou um municipalista, eu sou um brasileiro, né? E com uma visão de gestão pública, de que nós temos que transformar a máquina pública através da regulação federal. É mais fácil convencer um parlamento, um congresso, do que 27 assembleias, que têm uma competência legislativa pequena, e 5.700 parlamentos municipais, que na maioria do mundo não existem, com esta capacidade legislativa que existe no Brasil. Nós somos quase que uma exceção mundial. Então, esperar que reformas venham de 5.700 municípios ou de 27 estados é uma espera que não vai atender a nossa capacidade de vida, a nossa perspectiva de vida, né? Então, para mim, as reformas têm que ser feitas em Brasília, para o Brasil inteiro. E as nossas relações aqui no Estado, tradicionalmente, tiveram problemas, mas, pelo menos durante a minha gestão, né, até então, elas têm tido uma ótima relação nas mais diversas áreas, né? E nós adquirimos Thomas também, uma visão diferenciada. O gaúcho, durante muito tempo, colocou a culpa no governo federal, né? Então, a culpa era da economia, a culpa era da crise, a culpa era da Lei Candir, a culpa era de alguém. E a responsabilidade nunca era nossa. Então, quando a gente assumiu em Porto Alegre, a gente disse, não me interessa de quem é a culpa. A responsabilidade pelo futuro de Porto Alegre é a do porto-alegrense, né? E quem pode transformá-la é a Porto Alegre. Então, nós fizemos as reformas que poderíamos ter feitas, vamos encaminhar novas reformas, mas nós evitamos aqui responsabilizar, né, a crise ou as dificuldades que se tem em várias áreas no governo do Estado ou no governo federal, tendo a consciência e divulgando isso, que as reformas que precisamos, né, que vão mudar o futuro da nossa nação, precisam ser feitas lá para o Brasília. É muito difícil em 1.700 municípios fazer uma reforma previdenciária. A gente fez uma parte, vai ter que fazer outra agora, porque o governo federal não fez uma completa. E então, a nossa parte a gente está fazendo, mas a parte transformadora seria pelo governo federal. Desculpa se eu me alonguei de novo. Não, de maneira nenhuma. Prefeito Nelson Marquesan, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu vou me despedir já, tá? E agradecer pela participação aí do nosso cônsul, da nossa audiência toda, dos nossos diretores, né? E parabéns mais uma vez, Nelson, pela liderança, tá? Acho que a liderança é uma palavra-chave nesse momento, né? Porque a liderança é aquilo que aglutina,
e a liderança é aquilo que conduz o grupo para uma solução mais positiva para toda a sociedade. Então, mais uma vez, Marcos, parabéns. antes de tu finalizar, só deixa eu agradecer a oportunidade de conversar, então, né, agradecer o convite, o terceiro convite. É sempre um prazer falar com vocês, mas muito especialmente agradecer o apoio, mesmo com todos os erros, porque é impossível não errar nesse momento, mesmo com todos os erros aí, o apoio que vocês estão dando para a gente tentar acertar e tentar mudar o caminho da cidade. Muito obrigado aí a vocês, aos que estão aqui nos ouvindo e a todos os porto-alegrenses. Obrigado, prefeito, e conte com a Câmara Brasil-Alemanha. Eu vou passar então a palavra ao Cláudio Günther, nosso diretor aqui, para fazer o encerramento, tá? E já agradecendo aí mais uma vez a presença de todos. Cláudio, está contigo a palavra. Bom dia a todos. Bom dia a todos, enfim consegui me conectar. Eu estava ouvindo que o Marquesan estava falando, que o Nelson estava falando, muito animado quando ele fala a questão de investimentos, não? Essa questão de investimentos, ou que seja do próprio governo, do próprio município, ou também questão de concessões ou privatizações. Eu sempre digo que nós precisamos de investimentos, é assim que o país ele vai crescer e vai principalmente gerar empregos, que essa é a minha grande preocupação atual. É a geração de empregos. Nós não estamos gerando empregos para os jovens, né? Mesmo jovens qualificados, mesmo jovens com experiência no exterior, mesmo jovens com idiomas, né? Essa é a minha grande preocupação. Digo, se o Brasil ele quiser crescer, ele tem que investir. E aí o empresário ele fica um pouco em dúvida, né, em questão de investir para essa questão de insegurança jurídica e às vezes até segurança política que nós temos no Brasil, né? Então é bom ouvir isso do Marquesan. Eu só queria fazer um comentário, até que o Thomas comentou ali sobre a questão dos poderes trabalharem em conjunto. Eu vou dar um exemplo, que às vezes para nós como empresas, como está difícil, para nós todos está sendo um grande aprendizado, certo? Essa questão da Covid-19 é um grande aprendizado geral, né? Como que nós devemos, às vezes nós temos protocolos do governo estadual que não estão tão diferentes dos prefeitos, das prefeituras. É difícil isso para uma empresa conseguir isso. Vocês falaram, por exemplo, a questão do transporte público, foi muito bem falado isso, né? Marquesan, só quero que dá o ponto de vista de uma empresa também, de nós empresas, que eu também participo na Fiergs e aqui na Cinemental também. O transporte público tem uma regra específica agora para as empresas que oferecem transporte para os funcionários. 50% da capacidade. Em primeiro lugar, nem tem ônibus disponíveis para isso. Nós sempre, desde o primeiro dia, usamos as máscaras, usamos a higienização, medimos a temperatura até por câmeras. Agora, aqui nós reduzimos, nós estamos conseguindo reduzir, dobrar a nossa frota de ônibus, porque a DEL ela não está operando no momento, né? Mas se você vai no transporte público, que seja, eu já falei até para o Vanazzi aqui, o transporte público está lotado, as pessoas estão em pé, um do lado do outro. Então, essa questão é um pouco difícil de nós, empresas, seguirmos um protocolo. Aumentar os nossos custos, lógico, das empresas, né? Nós tememos por esse inimigo invisível, né? Muito, certo? Mas nós temos que achar um equilíbrio econômico e social, diga assim, de saúde, para continuar a economia. Nelson, você sabe que final de semana muitas vezes eu vou para Santa Catarina, minha residência lá, e um dos finais de semana que fiquei aqui, poxa, Porto Alegre fechado. Sabe o que eu fiz? Eu fui para Canoas, no novo shopping lá, eu fui almoçar, eu fiz compras, mas e tinha um equilíbrio muito grande, que é o quê? Todo mundo estava com máscaras, medição de temperatura ao entrar no shopping, controle de temperatura, medição, na verdade, álcool gel, e o espaçamento nos restaurantes, a alimentação de pessoas dentro dos shoppings, das lojas. Então, isso pensei, puxa, bacana. Talvez Porto Alegre devia ter reagido um pouco antes, já ter feito isso. Por que Canoas fez e Porto Alegre não fez? Eu também volto a dizer que isso é uma questão de aprendizado. Bem no começo, quando nós começou a pandemia, nós fechamos a fábrica primeiro para pensar o que fazer e como saber lidar com a situação, né? Eu vi numa reportagem que lá no Paraguai já estava usando para você entrar no supermercado o álcool gel e medição da temperatura, né?
Então, nós fomos algumas coisas um pouco devagar, nós como Brasil aqui, né? A Steel aqui, na primeira coisa, já medimos, vacinamos todos os funcionários logo no começo, estendemos para todos os familiares essa questão da vacinação para ter um controle maior, pelo menos, da questão da gripe normal, né? Ficamos alguns setores 30 dias em férias, outros 20 dias em férias, mas aumentou muito a exportação, os pedidos, vamos chamar a questão do pulverizador. E dentro do grupo Steel, só a Steel que produz, e dobrou a linha de produção. E aí nós tivemos que negociar com algumas prefeituras aí para manter aqui no sul, em São Paulo também, porque ele foi uma questão essencial para a questão também de ajuda no combate ao coronavírus, né? E estamos tendo essa dificuldade agora de atender. Graças a Deus na Steel, no grupo Steel, algumas regras também nós fizemos aqui. Temos a questão de possibilidade de redução de salários, com redução de trabalho. Eu disse, não, isso é traumático para o funcionário. Não importa o nível salarial dele, ele tem como é que vamos dizer, um gasto conforme o seu salário, ele tem um padrão de vida, né? Colégio particular, condomínio, outros não têm. Nós não fizemos isso. Tem a questão da postergação do pagamento do FGTS, disse também não vamos fazer isso. Vamos pagar em dia, né? Que a gente não sabe se nesse período alguém se aposenta, alguém sai. Mas a preocupação foi grande em questão de cuidar da saúde do nosso funcionário, né? Até da família do nosso funcionário, cuidar da saúde dos nossos fornecedores. Tem alguns fornecedores que não estão aguentando, nós estamos tendo que ajudá-los, né? E cuidar da saúde dos nossos clientes. Nós tivemos a Steel, ela teve mais de 40 milhões de postergações e vencimentos, né? Pela nossa gestão, nós estamos capitalizados também, foi possível fazer isso tudo. Então, para uma empresa, e além disso, tem toda essa parte tributária, assim, que é uma questão complexa, certo? O Marcos sabe muito bem disso. Tributação diferente, interpretações diferentes de ICMS, por exemplo, de estado para estado, até de questão de ISS. Então, a gente sempre fala, a Alemanha até que entende muito bem nossa empresa do Brasil, entende nossa economia, que não é fácil ter uma empresa no Brasil, né? Então, nós precisamos descomplicar esse Brasil, nós precisamos deixá-lo mais simples, né? Eu não sabia que o Nelson, você tinha tanto poder, né? Vou dizer responsabilidade igual ao poder, né? De fazer as coisas na cidade. Realmente é muita obrigação disso, como prefeito, né? Mas quero dizer que pela Steel nós estamos fazendo o possível para não piorar a economia, certo? Por isso que eu defendo muito da abertura da economia, mas de maneira segura, né? Para não aumentar o desemprego, certo? Eu estou falando com o Senai, com o SESI, como é que nós podemos fazer para gerar empregos. Talvez nós temos que começar, Marcos, aqui na região, Senai, eu falei assim, startups, eles têm que, não adianta, eles também estão com os alunos em casa, né? O que podemos fazer para gerar novos empregos? Com geração de empregos, começa pelos investimentos, com geração de empregos, pagam-se mais impostos, alguns têm um plano de saúde, tem mais FGTS, melhora a construção civil, melhora tudo. Então, alguém precisa começar a investir. E esse alguém tem que ser, nesse momento, realmente o governo tem que fazer isso, né? É uma situação nova para todos nós, certo? Para nós brasileiros, para o mundo, certo? Todos lutamos pela sobrevivência, certo? Em primeiro lugar da vida, depois também da empresa também, certo? Mas eu também quero dizer outra questão, mudanças comportamentais estão surgindo, como, por exemplo, essa nossa reunião de almoço. Cadê o almoço, Marcos? Pô, mandou marmita para cá? Não mandou, né? Temos essas Faltando o novas chopp tecnologias. do Nelson Egertz aí, né? Pois é. Né? Mas temos que nos acostumar. Vamos ter uma revolução, uma grande revolução. E algumas coisas vão ser para o melhor, né? Parabéns pela reunião. Não, pode encerrar, desculpa. Não. Parabéns pela reunião organizada pela Câmara Brasil-Alemanha, pela sua gestão também, Marcos, também pelo pessoal de apoio aí também a todos os participantes. É bom continuar sempre essas reuniões para a gente se manter atualizado. E prefeito, sabe que eu moro em Porto Alegre, né? E parabéns pela tua gestão aí também.
O Cláudio é um Catarina infiltrado aqui, viu, prefeito? Não vai nessa conversa aí. O cara ia lá de... Mas o prefeito pediu a palavra aí para dar uma réplica aí num ponto final aí. Então, por favor, Nelson. Não, só para dar a satisfação aí das questões do Cláudio, que são muito pertinentes. Eu acho que algumas de oportunidade da gente trocar ideias e outras primeiro de discordar que o prefeito tem muito poder, o prefeito tem muito trabalho, isso sim, poder nem tanto, né? Alguns até usam isso como poder aí, né? Tem gente que está construindo hospitais de campanha, fazendo contratos de hospital, acaba parando nas páginas policiais às vezes, enfim, né? Então, mas usou mal, né, o seu trabalho. Com relação aos protocolos, a gente tem conversado muito aí também nesse sentido para tentar resolver isso, né? Essas questões de diferenças de protocolo por peculiaridades municipais, peculiaridades da importância de atividades econômicas que tem em alguns municípios, em outros não tem, enfim, peculiaridades de formato de prestação de serviços públicos que alguns municípios têm e outros não têm. Nós aqui em Porto Alegre estamos tentando ser o mais simples possíveis, né, para estabelecer protocolos que sejam cumpríveis, né, e não teóricos. A gente está tentando buscar protocolos que sejam limitados à evidência científica, né, e não mais. Por isso que esse da medição de febre que tu falou, né, é uma exigência desnecessária que a gente entende no momento, quando você tem que fazer escolhas, né, até teríamos que monitorar a qualidade daquele aparelhinho. Várias pessoas já me disseram que foram em alguns locais e que deu 33 graus, 34 graus, ou seja, o cara está defunto, né? E, enfim, então a gente prioriza aquilo que tem evidência científica e que é prático, né, no encaminhamento no que se refere à área sanitária, à área de saúde pública, o que são teses mundiais já evidenciadas com fatos e com pesquisas através de metodologia, não estudos, né? Estudos tem para tudo, né? Eu me refiro à evidência científica, que foi um estudo feito com uma metodologia e chegou a uma conclusão reconhecida. Então é isso que a gente está cobrando aqui, ou fiscalizando, ou colocando nos nossos protocolos, exigindo. A gente acha que os nossos são muito simples e são de fácil cumprimento, tanto para a indústria, como para a construção civil, que a gente liberou, como para o comércio, né? E são factíveis de fiscalização. A gente segue, mas tem que ter esse alinhamento, eu concordo, sou um defensor disso, porque cada município, cada atividade econômica, cada, né, a gestão tem as suas peculiaridades. É difícil comparar, Cláudio, quando começa a comparar, falaste de Santa Catarina e Canoas, tá? Santa Catarina vive um momento lá onde, no estado, por exemplo, ele já voltou 4 vezes o governador em relação às suas decisões. Ele vai e volta. E não é nenhuma crítica, é um fato, né? Que é difícil comparar, né? Santa Catarina anunciou, depois desanunciou, depois anunciou de novo, desanunciou. A prefeitura de Florianópolis está avançando na liberação, mas o transporte público, por exemplo, não tem. Florianópolis vetou o transporte coletivo, não está funcionando. Está certo ou está errado? Não sei, mas é diferente. Então, a gente querer comparar, às vezes, diferentes, não dá. São Paulo, a gente concorda que está avançando no número de óbitos. E está pensando em fazer um lockdown. Está pensando em parar tudo, o município de São Paulo. Mas ele optou por deixar as igrejas e cultos abertas, a construção civil funcionando, a indústria funcionando, né? Talvez ele vá pagar o preço futuro por essa escolha, mas é talvez, né? Canoas tem uma gestão que durante um governo se qualificou muito na área de saúde, tem uma estrutura de saúde muito boa, mas desses 22 mil passageiros do aeroporto e 22 mil passageiros da rodoviária, com certeza a maioria deles ficava em Porto Alegre. Esses 1.000 passageiros ainda do aeroporto de Porto Alegre, com certeza permanecem em Porto Alegre. Esses 3.000 passageiros da rodoviária, que é intermunicipal, interestadual, internacional, provavelmente
permanece a maioria em Porto Alegre. Provavelmente tu é um agente transmissor com muito mais potencial de pegar e transmitir o vírus do que as pessoas de Canoas. E por isso que o município de Porto Alegre tem que ser diferente de Canoas, de Cachoeirinha, de Alvorada, de Guaíba, né? Porque a nossa realidade dos nossos habitantes, a nossa realidade econômica, a nossa realidade social, né, e de relacionamento e de estruturas de mobilidade e transporte e de risco, elas são diferentes dos outros municípios. Então é sempre muito perigoso querer comparar, até porque às vezes os dados que a gente não tem não são reais, né? Os dados de Florianópolis, ninguém contabiliza a suspensão do transporte coletivo. Os dados de Curitiba é um volume de fake news utilizados, inclusive, por parlamentares assim absurdos, né? Ao ponto do prefeito ter que vir. Por exemplo, Curitiba, os parques estão fechados. Será que ele é um exemplo para Porto Alegre? Então vamos fechar os parques de Porto Alegre. Então são as decisões dos gestores locais, as quais eu respeito todas, e não posso dizer que estão certas ou erradas, e muito menos que são melhores ou piores. Eu acredito que para Porto Alegre o transporte coletivo deve ser mantido no formato que ele está, os parques devem ser mantidos abertos e funcionando, e se a gente puder expandir essa utilização com todos os cuidados necessários, é melhor do que aglomerações em espaços fechados. E os nossos resultados nos levam a crer aqui que, com todas essas características, a gente está em um caminho razoável aqui em relação a isso. Mas eu repito aqui, Cláudio, nós estamos cometendo erros, muitos, né? Muitos erros, e não sei, como diria a Bíblia, né? Atire a primeira pedra quem não está, né? Acho que é um momento da gente ter a coragem de cometer erros, desde que eles não sejam contra evidências científicas. E é isso que a gente está embasando aqui. E espero que um dia aqui o prefeito possa vir a ter esse poder aí que tu disse que a gente tem. Prazer falar contigo aí, Cláudio. Então tá, mais uma vez obrigado aí, prefeito Nelson Marquesan, pela brilhante participação aqui conosco. O que dá para fazer, né, Nelson? Boa sorte, tá? Desejamos o maior sucesso possível, porque esse sucesso é o sucesso da sociedade gaúcha, da sociedade porto-alegrense, né? Agradecer aqui também ao cônsul, né, pela sua sempre excelente participação e comentários, né? A todos os nossos convidados, diretores, patrocinadores, muito obrigado. Tá? E conte conosco, prefeito. Tá? A Câmara Brasil-Alemanha está à disposição naquilo que nós pudermos ajudar. Tá? Eu sei que é um momento único, como já foi reiteradamente falado aqui, e temos que achar o caminho, temos que achar a solução, né? E quem sabe aí, né, aproveitar aí esse marco zero aí para criar uma nova cidade, uma relação melhor, mais humana aí, de melhor desenvolvimento. Então, uma boa tarde a todos. Obrigado pela participação.